Desde o nascer ao pôr do sol, a natureza, na sua presteza, cumpre o seu dever. Na intimidade do solo, a semente permite-se morrer para se transmutar em pequenas folhagens frágeis, mas no seu dever, na paciência, resiliência, fortificar suas raízes, desbravar uma força hercúlea, vencendo a própria atmosfera, a pressão atmosférica ali exigente, mas ela translúcida e segura, paulatina e insistentemente avança. Nos oceanos, cumpre também o seu dever para que a vida ela sobreexista na Terra como ela se apresenta em mil facetas. Seres que vivem dentro d'água, seres que vivem abaixo da terra, seres que voam, seres quadrúpedes, bípedes. Pois, através das suas correntes marítimas, eles são responsáveis pela climatização do planeta, envolvendo assim o El Niño e a El Niña, capacitando-os que tenhamos as devidas estações para que possa dar no seu dever a preservação consistente do fruto em que o homem tem por dever sustentar a harmonização da natureza, que tal qual ela o é, por dever divino, e mantê-la harmonizada para que possa nos harmonizar. No átomo, na sua existência e sobreexistência, também cumpre o seu dever, pois afirmam-nos os espíritos que a lei de evolução, por dever, está inclusa do átomo ao arcanjo. Mas por que em nós o dever é muitas vezes temeroso? É dorido, sofrido. Quem de nós já não escondeu no mais baixo da bolsa o dever de casa e disse que não tinha dever para fazer? E quando a gente vai adiantando os anos, eram mais deveres. Antes era só de caligrafia, a leitura. Era uma letrinha aqui, outra acolá. Aí daqui a pouco exige melhor e maior. Não mais desenhando aquelas letras imensas, mas cursiva. Parece que a gente nunca iria conseguir. Aí depois vem matemática. Aí depois vem ciências. Aí depois vem história. E tome dever. Tome dever. E quando a gente livra-se dos deveres, vem a profissão. Com novos deveres. Mas, além disso, os pais têm deveres em cima desses deveres, de pagar a escola. E quando nós não somos devidamente aplicados, pagar professores para auxiliar. Há muitos que durante a aula conversavam e deixou de ter o dever de prestar atenção ao dever do professor de dar a lição, para que a gente tenhamos mais adiante o dever de comprovar que nós estamos aptos naquela série, diante da programação dos estudos que vários séculos, milênios, a pedagogia, ela esteia-se para que a gente possa cada vez mais alargar o nosso estado de consciência. E assim, quando chegamos à profissão, temos o dever
E aí quando a gente pensa assim, cheguei, aumenta o dever. Ai, é o dever do aluguel, é o dever. Mas comprei minha casa própria, não é própria. Você tem o dever de pagar o condomínio. Mas eu tinha me livrar, mas tem o dever do condomínio, tem o dever do IPTU. Eu pagar por uma coisa que é minha. É minha, eu estou dando a quem? A rua, quantas vezes esburacada, tal. Meu Deus, é dever, mas é dever. E aí vem deveres. O dever de pagar a televisão. O dever de pagar os canais extras. O dever de pagar a energia. O dever de pagar a água. O dever de pagar. Dever. E aí disse, meu Deus do céu. Eu quero ir logo para o outro lado para não ter nenhum desses aperreios, desses deveres. Mas se não cumprir os deveres cá, está atolado do lado de lá. Mas não vamos hoje conversar sobre esses deveres. Mas é um dever que ninguém é testemunha a não ser nós mesmos. É um dever em que Deus nos auxilia no cumprimento desse dever, dando-nos de forma harmoniosa e equânime, dentro do processo de sustentação de cada ser, a dor, aonde ele iguala todos os seres, em todas as suas facetas. Essas facetas que muitas vezes chamamos raças que não são raças, porque só há uma raça humana, mas que através da genética nós temos as diferenças em cores, simplesmente. A cor negra, a amarela, a branca e as suas diversificações. Encontramos a ariana na Índia, mas rico, pobre, senhor, vassalo, todos estão suscetíveis à dor. E essa dor nos iguala à questão da razão. A razão em que nós somos iguais. E nessa igualdade, cada um tem um dever para consigo, os morais. Esse dever moral. Era tarde e Jesus encontrava-se no mar da Galileia, aonde há pouco ele havia estado numa barca e uma multidão à beira da praia. E ele ali então falara para essa multidão. A multidão então regozijava, pois aquele homem é o dever em pessoa. Ele já assumiu todos os processos de deveres, não é mais dever, é imanência. Não tinha mais dever. Ele não tinha o dever de amar, ele não tinha amor, ele é amor. Ele não tinha paciência, ele é a resiliência. Ele não tinha paz, ele é paz. Ele não tem, ele o é. E o verbo se fez carne. Eu e o Pai somos uno. Ele chegou a um ápice, que esse ápice não tem tempo nem espaço. A temporalidade. Isaac Newton iniciou o seu processo de abertura de consciência para esse movimento e Albert Einstein, ele adentra-se e transforma em lei matemática essa expansão de consciência fora do tempo e espaço, em que o indivíduo tem esse dever que não é um dever temporal, nem espacial. Porque se temos e colocamos o senso moral em tempo e espaço, não é dever moral. Não é. Porque aquilo que nós vivemos como dever moral, em qualquer tempo, em qualquer instância ou circunstância, ele é validado. É aquele tesouro que nenhum ladrão roubará,
nenhuma ferrugem ou traça corroerá. Ele está acima do amor. Certa feita, uma senhora havia ouvido ele. Naquele momento, ela estava revendo. Mas não era pela segunda ou pela terceira vez, várias vezes. E ela estava maravilhada. Ela sofria profundamente. Sofria porque tinha uma família pequena, mas uma família que lhe dava muitos deveres. E abusavam do dever dela. Abusavam de sua paciência, da sua humildade, da sua simplicidade. E cada vez que ele falava, ela sentia-se no dever de não simplesmente ouvir aquele homem, mas segui-lo. O seu marido não tinha nenhum dever para consigo, nenhum moral. Ao contrário, era um amoral e imoral. O seu filho tinha o pai como verdadeiro modelo e também era um opressor e repressor naquela maternidade que se fazia a cada momento da posteridade, mas senhora cônscia de si. Mas naquele dia era especial, porque ela não suportava mais. Não era pós-correspondida, vivia uma solidão profunda. E ela queria viver aquele reino que ele estava, pois, anunciando. Aquele lugar onde os pacíficos, os brandos, os humildes terão o reino do céu, herdarão a terra, terão a felicidade, a compaixão. O maior cântico de esperança que a humanidade já ouviu. E aí ela sentiu a necessidade de libertar-se daquela família. Mas o que é família? O que é uma família? A família, muitas vezes, é a união do homem e mulher e ter filhos. Em absoluto. Isso é muito simplista, reducionista ao significado da família. Principalmente quando nós temos na consciência a verdade da reencarnação. Onde não é só uma união e um processo de continuidade de fatores genéticos. Não. Mas uma responsabilidade profunda de tratar-se consigo nesse movimento do dever moral e passar essa mesma condição moral para aqueles que estão no mesmo ambiente, que pode ser um ambiente simplesmente aconchegante de paredes ou de corações. Há lares de muitas paredes e muitas portas, mas nenhum coração. Há lares sem nenhuma parede e nenhuma porta, mas pleno coração. E ela tinha sede de coração, ela tinha sede de amor, ela tinha sede de paz, de harmonia. E naquele instante, ela via que era a grande oportunidade. E de repente, evidentemente, não era como se ele adivinhasse, ele sentia, ou ele sentiu, como sentia, a cada um de nós. E sente, indubitavelmente. Por 2 vezes ele falou, ele expressou essa certeza. Uma foi com Maria de Magdala e o outro foi com Natanael ben Elias, aquele paralítico que desce sob o teto da casa de Jonas Bar Jonas, Pedro. Aonde ele diz, não só a Maria de Magdala, como também a Jonas Bar Jonas, diz assim: qual o pastor que não conhece as suas ovelhas? Ou seja,
Ele conhece a cada um de nós. Como ele conseguiu, diante de uma multidão, identificar que dele havia saído uma virtude. E ele pergunta na multidão: quem tirou de mim essa virtude? Quem? Mas para divisar uma criatura de uma fé tamanha que ao tocar-lhe a veste, curou-se de uma hemorragia de anos. Uma mulher que anos a fio, ninguém se aproximara dela diante da fedentina do sangue nas suas hemorragias internas, coagulado e putrefato. Mas ali estava agora exalando o perfume. E esse mesmo Senhor detecta, pois, a ansiedade, a necessidade daquela senhora. Senhor, Joana, mas ela não questiona. Deixa-me seguir-te. Preciso seguir-te, é meu fanal. Eu vivo na noite. E que nessa noite escruta simplesmente a dor, a sofreguidão. Permite, Senhor, luz da minha alma, que eu possa seguir o rastro do teu amor, seja em que condição for. Mas em nome do Deus, o nosso Pai, como assim tu o chamas e que minha vida transformou, possa eu, Senhor, servir-te, a lavar-te os pés todos os dias, a tirar, pois, Senhor, os ciscos, os insetos de tua face. Deixa-me ajudar, principalmente a ajudar aqueles que são menos ajudados pelo nosso mundo, de tanta sofreguidão, tanta dor, tanta amargura. Eu tenho esse amor. Crede? Creio. Creio sim, Joana. Mas teu dever é estar lá com o senhor de Cusa e teu filho. Mas como? Como uma mulher com tanto amor, com tanta fé, que deseja segui-lo e ele diz: não, vai para aquelas duas peças ruins. Eu ia me embora para o deserto. Sangue de Cristo tem poder. Como é que pode? Pode e deve o dever. Era um dever moral. A gente pode correr. Corre das pessoas, mas de si mesmo não. Porque vai ficar ali sempre aquele vácuo. É um hiato. Vai ficar sempre, eu poderia, eu deveria, mas não fiz. Não fui compassivo. Não usei de compaixão, não usei de amor, não usei de perdão, não dei oportunidades. Eu não utilizei minha mão para sanar a sofreguidão. Não usei meu olhar para conduzir o atormentado que estava a agoniar. Não usei os meus ouvidos para não simplesmente ouvir canções, mas ouvir as lamentações, mas não só por ouvir, mas utilizar a minha mão, a minha boca para poder assim consolar, amainar, confortar, sarar, sanar, embalar, cirurgiar, alfabetizar, reconciliar, reconduzir, construir. E ela voltou. Porque ela precisava trabalhar outros deveres, que nem ela sabia quais. Quando começa o dever? Quando alguém nos queira infelicitar. É meu dever preservar-me. Reagindo em hipótese alguma. Agindo. Qual o dever quando alguém me vem felicitar? O perdão, a humildade,
a simplicidade, o amor. Na primeira oportunidade, fazer o bem. Amar, como nos dizem os Espíritos, não é dar ao inimigo a mesma confiança que damos a um amigo, com as devidas precauções, nós darmos a distância necessária para sentirmos-nos devidamente seguros e tranquilos, mas sempre abertos, para que num primeiro movimento possamos sair da horizontalidade das nossas paixões e buscar na verticalidade o processo da reconciliação, que é o dever. Porque não, quando reconciliamos, nós estamos evitando idas e vindas sem conta. Porque enquanto não tivermos reconciliados com todos, não estaremos reconciliados conosco. O perdão não liberta o ofensor, liberta o ofendido, esquecendo completamente o opressor. E que seja qual oportunidade for de salvaguardá-lo, assim o fazê-lo. E ela voltou. As mulheres voltam, viu? Os homens muito frouxos. Observe, pois, no leito de morte. Já viram algum homem perto de um leito de morte? Fica tudo na porta. Tudo de longe. E as mulheres lá, né? Cuida de cá, puxa de cá. A paradeira, puxa pra cá. Tá suadinho, vai lá. Ele tá pronto pra sair e comprar. Morreu. Eu vou pro cemitério, vou comprar o caixão, vou fazer qualquer coisa. Sume tudo. Quem fica? As mulheres. E se ficar os homens, o pobre do defunto fica até mal vestido. Deve ir com a pior roupa. E elas são cuidadosas, né? Cuidam, fazem com cuidado. Uma vez eu vi uma pessoa cuidando do seu morto, e eu disse, menino, calma, peraí, não, você já está morto mesmo. Eu digo, sangue de Cristo. Pois é, qual dos dois é o morto? Mas ali não tem mais vida. Não, mas tem respeito. Dever íntimo. Deixai que os mortos cuidem de seus mortos, por respeito. É aquele corpo que te deu a vida, é aquele corpo que foi solidário, de alguma forma, como irmão, como pai, como mãe, como companheira. Ele não é nada, é si. É um templo. Em que com o dever, esse templo torna-se sagrado. A sacralização da vida é o dever cumprido. Onde tudo é sagrado. Mas nós estamos insistindo nos nossos mecanismos de fuga e de defesa, dessacralizando tudo. Nada é mais sagrado. O trabalho não é mais sagrado, a família não é mais sagrada, o filho não é mais sagrado. Nada é mais sagrado. Nada. Nem Deus é sagrado. Que está sendo vendido a bancarrotas. Jesus ia dar trabalho. Quantas mesas ele ia virar? No tempo de Jerusalém, ele virou todas as que tinham. A casa do meu pai não é uma casa de quê? Vendalhões. Libertou todas as ovelhas e todas as pombas. Não se deve vender. Dever. Dever consigo. O que de graça recebeu, de graça darmos. É um dever. E ela volta. E quando volta, estão os dois lá reclamando. Onde você foi? Essa história só me lembra uma vez do Chico. Uma oportunidade eu tendo de conversar com ele. Ele parou, conversando, olhou. E eu estava pensando sobre a questão da lei de causa e efeito. Eu tinha muito medo de pensar perto de Chico. Quando eu ia me aproximar dele muitas vezes, eu ficava simplesmente cantando um mantra. Jesus, 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 Jesus. Com medo de pensar, porque ele captava tudo. Quase tudo. Aí um dia eu estava pensando sobre a lei de causa e efeito, ele disse, Silvio, antes levava-se séculos, às vezes até milênios, para se viver um momento de resgate de um mal que fez.
A lei de causa e efeito hoje está levando séculos, décadas. Haverá um momento que será quase que instantâneo. Ou seja, papuf. Eu disse, eu quero ver. Aí ele disse, tem certeza? Porque também cabe a mim. Aí eu disse, não, espera mais um pouquinho. Covardia. E ali então a lei de causa e efeito está ali serena, tranquila, nobre, no dever dela. É livre. Porque o dever moral é livre. Livre-arbítrio. A doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. Ela é uma doutrina que instrui, educa, como Jesus de Nazaré. Vocês viram ele levantar alguma bandeira dizendo que era contra alguma coisa? Ele foi a favor do amor, da paz, da harmonia. Ninguém no seu evangelho foi exilado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Acolheu a todos, indistintamente. Todos. Livre-arbítrio. Quer fazer? Faça. Não quer? Com licença, é sua vontade. Agora, ela está lá serena, tranquila e nobre. Você planta o que quiser. Plante. Mas colhe só aquilo que plantou. Mas Deus é onipotência, onipresença, infinitamente sábio, infinitamente perfeito, mas infinitamente misericordioso. Tem um momento que aí a lei de causa e efeito, a gente pode dar um chauzinho para ela. Viver no amor. O amor vence uma multidão de equívocos. Com licença, amor. Chaudou. Eu, no meu dever moral, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim. Ponto. Mas não tem mais. É o dever. É o dever. Mas por que Deus acima de todas as coisas? É a Trindade. Deus, o amor. Mas Jesus chamou Deus de Pai. Pai, aquele que ama. Deus é o amor. E no momento que ele torna-se Pai, é quando ele manifesta o seu amor para nós. E o verbo que se fez carne, o Christos, é aquele que manifesta o amor que recebeu do Pai, que é Deus, o amor. Que é a missão, o dever do Cristo. Jesus, tornarmos-nos Cristos também. Eis que eu conduzirei todos vós ao meu Pai. Nenhuma ovelha ficará perdida. Oh, que alívio! Mas os mais sabios já estão lá. E a gente está aqui, na devida distância. E aí, prossegue a vida e eles massacrando. Chega um momento que o senhor de Cusa, um grande comerciante, começa lá a não ter grandes sucessos no seu comércio. E de repente começou a dever. E dever, naquela época, hoje, dever não é problema de ninguém. Mas naquela época, poderia perder a mão, a vida. E ainda teria as mulheres e os filhos como escravos. Mas, se aquele credor fosse bem bonzinho, todos ficavam escravos. E assim, o senhor de Cusa foi, junto com o filho e a pobre coitada de Joana, escravizados. Os dois homens foram para uma galera remar. Se não morresse de uma peste,
morreriam de fome, tuberculose ou de exaustão, ou um tétano, diante das ferramentas fétidas, porque ali urinavam, defecavam, vomitavam. Se há o inferno, são esses. Essas escravidões é o inferno leve, porque é visível, é factível. Mas as escravidões invisíveis, os seus agrilhões são muito mais pesados do que qualquer ferramenta humana. Aqueles vícios psíquicos, morais, que podem levar-nos à imoralidade ou à moralidade. E ali então ela tornou-se escrava daquelas companheiras ricas, do qual ela não comungava. Mas o senhor de Cusa exigia que ela assim o fizesse, acompanhasse ele aos grandes banquetes. Que após Jesus, ela já não gostava, e após Jesus, não cabia mais nela. Como a gente. A cada momento que a gente se adentra ao dever moral consigo próprio, tem certas coisas que são como alguma vestimenta que não é do nosso tamanho. Uma calça 36, 38, não entra. Não entra. Uma calça 12, muito menos. Eu usar um sapato 35 é impossível. Não cabe mais, incomoda. Como certas atitudes não incomoda tanto quanto uma vestimenta que não é do meu tamanho. Não cabe mais em mim. Que libertação! Não cabe mais. Libertação. Enquanto a gente corre do dever, a gente chora porque tem dever, e não existe mais nada sóbrio do que o dever. Mas o dever, ele tem que estar aliado à razão. Senão não é dever. Até o dever com a própria fé, ela tem que ser raciocinada. Não ter um Deus porque meus pais, ou porque a turba assim assume e dizem-mo que eu devo possegui-lo. Mas que a razão me atesta. E se eu não tiver, mergulhe, aprofunde-se. Mas você não vai encontrar Deus lá longe, mas em si. Porque se Ele cria tudo que existe, e tudo é natureza, e tudo é regido por uma lei, que Ele assim a fez. E essas leis encontram-se nas mãos deles, não é verdade? Hein, gente? É não. Na nossa consciência, somos sagrados. As mais sagradas leis de Deus estão não está na mão de ninguém. Está na consciência de todos nós. Para que ninguém venha depois assim, eu não sabia. Se tivesse medido, está dito, sim, está lá dentro. Todas as leis naturais da vida. Todas. Todas. Até mesmo o súbito súbico idiota é o cérebro que não sabe lançar as devidas coordenadas, ideias que o espírito tenta amolar-se. Tenta se comunicar, mas amola-se. Porque o cérebro não decodifica. Por quê? Porque o perispírito, que é a matriz do corpo, obnubilou a razão. Nublou a razão devido a delitos anteriores em de haver usado excessivamente a inteligência em detrimento ao coração. Porque tudo no cosmos é equilíbrio, é equanimidade. E ali então, ela ficou consigo, vivendo profundas humilhações e refletindo
refletindo profundamente. Porque ele, antes dela ver se distanciado, chamou a Joana. Teu dever primeiro é com os próximos, é com o próximo mais próximo, a família. Quem tiver algum irmãozinho difícil, uma irmãzinha difícil, comece a se reconciliar, é dever. E o marido? E a mulher? Tem uma fofoca fraterna. Uma espírita casou com um cabrinha que era, sabe? O caba fumava, o caba bebia, o caba não tomava banho. Aquela coisa deslanhada, egoísta até dizer basta. Ainda vaidoso, traía. E ela ouvia nas palestras, ela sempre ouvia assim, tolerância, minha irmã, tolerância. Ela abriu o evangelho, tolerância, minha irmã. E ela passou, disse, vou tolerar. Aí ela ia dizer, essa coisa, ela disse, não posso, tolerância. Ó, meu irmãozinho. Emmanuel diz uma coisa fabulosa, se o casamento não deu certo, olhe para ele como um irmão necessitado. E segure a onda, né? Vá segurando a onda. E aí, então, ela saiu tolerando. 5 anos de casamento, ela tolerando. 10 anos de casamento, ela tolerando. 20 anos de casamento, ela tolerando. 25 anos é boda de prata. E ela assim, meu Deus do céu, tolerando. Bodas de ouro, 50, e ela tolerando. 55, o bicho, pum, bateu as botas. Aí ela desencarnou 3 dias depois. Pia. Bom, ele ficou, ela nem sabe onde ele ficou, né? Mas a gente já adivinha, né? E ela, ó. Aí trabalhou, ali estudou, né? Lá se trabalha mais do que aqui, né? Porque o corpo não se cansa, então quem não gostar de trabalhar, segura a onda, viu? Porque lá trabalha. E estudar, tô livre, não quero mais nada com estudo. Uou, vai ficar na horizontalidade, desce. Mas não é esse descer geográfico, porque o umbral do qual os espíritos falam não é um espaço geográfico, é um estado de consciência. E aí os anos se passaram, os filhos já voltaram, né? Os netos estavam lá. E um dia, o anjo da guarda disse, hás de voltar. Ela disse, para a terra? Ah, sim. E ela disse, tudo bem, claro. Aí ela lembrou-se, meu irmão, já tens o meu planejamento reencarnatório? Ele, eu posso saber quem serão meus filhos? Os mesmos? Ela, não, mas eu tolerei. Estou liberta. E o marido, isso é o mesmo. Mas como pode? Eu passei 55 anos da minha vida tolerando se é. Agora vai voltar para aprender a amar. Ame não, para ver. A coisinha é ruim, ame. Porque na próxima vem bem distante. Ame. Porque essa distância não será mais o dos desencontros. Porque o amor não tem fronteira, é incondicional. Se você ama, ele é o tolo que não te ama. Mas você é aquela que cumpre o dever. Ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo está amando a si. Porque como é que eu posso dar amor se eu não tenho amor? Então a regra primeira do dever moral, primeiro é consigo, depois é com o outro, diz-nos Lázaro. Por que eu vou cobrar o dever do outro se eu não tenho a mim? Por que eu vou cobrar a nobreza do outro se eu não sou nobre? Por que eu vou cobrar do outro ou mostrar ao outro que ele necessita de paz, de harmonia, de tolerância, de perdão, se eu não tenho essas prerrogativas no meu campo, no meu senso moral? Como é que eu posso exigir do outro a verdade? Que um simples telefonema a gente pede para que o filho minta e dizer, diga que eu não estou. É consigo. É consigo.
E aí então, ela sofre profundamente. Mas ali, resignadamente, não tolerando, mas aprendendo a amar, a perdoar, e mais, com alegria. Porque tu diz, eu perdoo. Opa aí, perdoo, não. Eu perdoo, mas não quero mais nem ver na minha vida. Não. Pode fazer, mas está mal feito. Aí faz o quê? Volta. Reconciliar com o teu inimigo enquanto estás com ele. Jesus nos alertou. Claro. Depois, pode vir como esposo, filho, aí tu vai ver. E aqui reconciliando, eu vou estar com meus afins. E não aqueles que eu não consegui amar ou tolerar. Porque o inimigo é aquele amigo que nós não soubemos fazer. E não tivemos o devido argumento e gritamos para com ele. E ele reage. E nós reagimos com a reação dele. E ele reage com a nossa reação, que foi a reação dele. E aí é o verso do inverso, do inverso, do verso. O avesso do avesso, do avesso, do avesso. Como explica o poeta, compositor Caetano Veloso. Mas, cada vez mais contrita, ela então resolve ir cada vez mais perguntando a um e a outro, escravos como ela, sobre os passos de Jesus, o que ele havia fazendo, o que estava a fazer. Jesus parte. Ela soube do seu sacrifício. Nada para ele ali era uma dor. Dissemos no princípio, todos nós fomos criados pelo processo da dor. Mas sente mais a dor aquele que não traz consigo o processo moral. Porque sabe que a dor é que nos faz o equilíbrio mental, que nos dá o impulso da inteligência. Se não tivéssemos os obstáculos da vida, não teríamos a ciência. Sem a ciência, não teríamos o que nós temos hoje. Eu não falo dos veículos simplesmente, mas dos antibióticos que estão nos alongando a vida e dando-nos oportunidade de a cada dia renovarmos. Antes tínhamos a probabilidade de 40, 50 anos. Hoje 80, 85 anos. E assim, oxalá um dia 90. Por quê? Teremos mais oportunidade de hoje amanhecer melhor que ontem. E hoje temos a certeza que estamos sendo melhor. E amanhã seremos que hoje. E assim, passa-se o tempo. E um dia esse filho consegue pagar, como era jovem, forte, o tempo dele de exílio nos navios romanos. E ele vai ao encontro da mãe. Mas a mãe já estava, pois, liberta, não do cativeiro que haviam-lhe impostos a servir na casa das suas próprias amigas, mas do cativeiro que aprendia aqueles que ela sentia difícil o dever de ser, simplesmente ser. O dever nos dá autonomia, nos dá ciência e uma consciência de largo espaço. E aí, diante da perseguição dos cristãos, um dia o filho estando com ela é presa junto às catacumbas, porque estava ouvindo a palavra do Cristo, e o filho estava pedindo à mãe algum dinheiro que ela ainda tinha. Todos são presos. E ele gritava, mas eu não sou cristão, mas foi na leva. Momento dos circos, ele ao lado dela. Toda aquela turba ignômia a gritar, loucos, sedentos, pelo sofrimento alheio. E aí então, aqueles cruéis carrascos
não só aqueles que estavam com a flâmula acesa, mas toda aquela turba que gritava morte, 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 morte. E aí ele fala para que todos ouçam. Mulher, abjuras. Se abjurares, pois, este homem que tu segues, Jesus, ele não tocou o nome de Jesus. Esse homem que tu segue, tu te libertarás e liberta o teu filho. E o filho da mãe, tu és uma velha. Podes morrer, mas eu sou jovem. Olha para mim, eu não mereço a morte. Não, filho, não. Ela sabia que aquela experiência iria não só dar a ela um novo passo, não, pois, mentir-se a si mesma, não negar-se a si mesma. Quando negamos o Cristo, estamos negando o dever para conosco, que é libertador. Eu ter um senso moral em viver por opção. E no princípio o exercício, depois do exercício veio o hábito, depois do hábito a imanência. E ali ousadamente ele diz, então morrerás em nome daquele que te ensinou a morrer. E ele, olhando nos olhos do algoz, diz, não, respira profundamente, não me ensinou só a morrer, mas como também a vos amar. Certa feita, há pouco tempo atrás, eu estava preparando uma palestra, estudando, e eu coloquei num dos slides que eu ia apresentar, que a missão do Espiritismo é trazer o cristianismo redivivo, é trazer o cristianismo primitivo para esses dias, na nossa contemporaneidade. Aí eu senti aquela mãozinha na minha cabeça, senti aquela doçura. Era minha mentora, eu digo mentora porque eu sinto doce, mas pode ser, eu nunca vi. Também ela nunca falou. Mas eu acho que por ela, claro, ela é sábia, né? Para poder segurar um homem desse tem que ser muito bom. Eu achava que meu mentor era Jesus Cristo, porque só para me aguentar um Jesus Cristo, viu? Porque o resto não aguentava não. E aí então ela perguntou, o que entendes por cristianismo primitivo? A missão da doutrina espírita é trazer o cristianismo primitivo. O que vocês dirão? O que é que vocês entendem por isso? Rapidinho que o tempo acabou. Mais puro, é vago. Aonde puro? Oi? Puro em quê? Sem dogmas, é vago. Viver tudo que o Evangelho diz. Mas você... Bom, será que é isso? É vago. O Evangelho mandou eu fazer, eu faço. Oi. Eu estou obedecendo. Oi. Será que é essa a missão? Eu só faço porque está lá escrito e está mandando eu fazer. E aí? E aí eu fiquei 1h30. E eu dizia, é para a gente reviver tudo que Jesus mostrou a viver lá. Tá vago. E eu 1h30. E ainda passava a mão na minha cabeça e dava aquele sorrisozinho, como que eu disse assim, eu me sentia um cachorrinho assim do ladinho dela. E ela, bora, filhinho, pensa. E eu só com 4% da minha capacidade cerebral. Eu disse, é impossível, minha senhora. Isso é simples, Silvio. Meu querido, a missão do Espiritismo não é termos o Evangelho, é sermos o Evangelho. Nós precisamos ter isso na nossa mão, como código divino. A gente precisa abrir e ler. A letra mata, o Espírito vivifica. Qual é o Espírito? O Evangelho em mim? Não. É o Evangelho. Se eu for o Evangelho e cada um de nós for o Evangelho, para que o templo? Para que leitura?
Para que falar? Quem mais se aproximou desse evangelho vivo foi Francisco de Assis. Ele abdicou completamente tudo, o homem mais pobre do pobre. E foi o ser mais rico que a humanidade pós-Jesus já conheceu. Então nós, ainda nos divorciados do evangelho, temos que abri-lo para lembrarmos que é nosso dever perdoar, ser o perdão. É nosso dever sermos o perdão redivivo, sermos a simplicidade, sermos a humildade e não termos, porque o que se tem um dia perde, mas o que se é jamais retroage. Não há retroação na evolução. Então, Jesus nos quer Christos, evangelho vivo. Ele não falou de Deus, como ele assim afirmou, ele e o Pai somos uno. Ele era e é o Verbo que se fez carne. Sejamos nós. Não importa o quanto tempo possa demorar, mas o quanto antes faça-se, para que, pois, a ambição, o orgulho e a vaidade não nos venha devorar. Não importa quanto tempo tenhamos, ou o número de encarnação tenhamos que passar, o número de dores temos que suportar, mas o quanto antes a nós vivermos essa certeza plena de termos conosco esse Cristo redivivo, e nós a cada passo sentirmos que somos também, e é nossa destinação ser o Verbo que se fez carne. Que esse Cristo que tanto nos ama esteja manifesto em todo o coração, presente aqui encarnados e desencarnados. E que essa unção, esse amor por caridade, seja estendido por toda a humanidade. E que assim possamos louvar a Deus no infinito e paz na terra a todos os homens de boa vontade, levando a mão na compaixão, consolando a todos os aflitos. Que Deus nos abençoe.